Bom, pessoal, boa noite. Dando continuidade no que a gente começou na semana passada sobre vistas ortogonais, eu vou trazer para vocês hoje mais 4 exemplos de peças para vocês poderem treinar esse conceito de vistas ortogonais, tá? Na aula gravada, está lá o acesso para vocês, essa terceira peça aqui, ela tem um detalhe um pouquinho diferente, que é a chamada linha oculta, né? Então, quando a gente olha de cima essa peça, a gente enxerga essa região e essa outra região, tá? Quando existe uma linha oculta que a gente não enxerga, a gente sempre tem que desenvolver ela de forma tracejada, tá? Então, para quem ficou com dificuldade de desenvolver essa peça, é só olhar o vídeo da gravação 1 da aula anterior, que foi o que eu regravei, que eu explico melhor essa condição, tá? Para hoje, nós vamos trabalhar com essas outras peças, tá? E aí, depois desse conceito de vistas ortogonais, a gente já vai passar para um próximo conteúdo, tá? Então, aula passada e aula de hoje, a gente vai trabalhar ainda o conceito de vistas ortogonais. Eu peço que quem de vocês tenha tirado a foto da legenda, me manda, por gentileza, que eu acabei tirando a foto, mas ela sumiu do meu celular. E aí, para mim padronizar e mandar o modelinho para todos lá no portal. Então, quem tiver essa foto aí, por favor, manda para mim lá no grupo ou via deixa eu só aceitar aqui, via privado, tá? Por gentileza, para mim poder padronizar para os demais que não estavam participando da interação da aula presencial, possam seguir o padrão de exemplo de legenda, tá? Em relação a essas entregas, a princípio, se o decreto persistir somente por esses 10 dias, ao final dos 10 dias, né, no retorno, eu vou pedir para que vocês me entreguem essas atividades, tá? Então, não deixem elas acumuladas, né? Vão toda semana desenvolvendo, porque leva um tempinho, né? Então, todas as folhas, vocês terão o quê? Que desenvolver peça por peça, colocar a legenda, fazer as margens, tá? Seguindo esse padrão aí, tá, pessoal? Obrigada aí, Amanda, por ter enviado. Deixa eu só fechar aqui, que senão vai ficar pitando. Então, em cada folha, sempre vai ter que ter a legenda, a margem, e vocês vão desenvolver uma peça por folha, tá? Então, aquela atividade de caligrafia técnica, a atividade da semana passada, que são essas 4 peças, tá? Só essa que eu não desenvolvi no vídeo, porque ela é bem mais simples de desenvolver. Eu vi um grau de dificuldade um pouquinho maior nessas duas, e eu acabei desenvolvendo aqui de forma parcial, tá? Para orientar vocês, até quem ficou com dúvida. E hoje eu vou trabalhar com vocês essas outras peças também, que vocês vão treinar o desenvolvimento delas, tá? Então, o que vocês terão para entregar? Porque no caso de desenho técnico, a gente trabalha um pouquinho diferente das outras disciplinas. O que vocês desenvolvem é a atividade de vocês, tá? Então, aqueles 3 pontos é tudo isso que vocês desenvolvem em sala de aula, todo o material que a gente já faz, que ele já dá um pouquinho de trabalho, né? Então, isso que eu conto como atividade, tá? Caso eu tenha, porventura, aí, alguma situação de estender o decreto, aí, em outro momento, eu explico para vocês como que vocês irão me encaminhar esse material que vocês estão desenvolvendo em casa, tá? Bom, mas por hoje nós vamos trabalhar com essas 4 peças, então é a tarefa de vocês também desenvolver essas 4 peças. Então, vou revisar um pouquinho aí do que a gente já fez anteriormente e como que vocês podem trabalhar a questão das vistas ortogonais, tá? As vistas ortogonais nada mais são do que a representação em 2D de uma peça, tá? Então, a gente pega algumas imagens conforme a visão do observador. Então, por exemplo, se eu olho desse lado aqui, eu tenho essa vista principal, essa é a minha visão, né? Mas se eu olho desse lado, essa é a minha vista principal, tá? A minha vista frontal. Então, depende muito do observador, tá bom? Então, nós vamos considerar da seguinte forma. Em todas essas peças aqui, eu estou considerando como o observador está desse lado. Então, essa região aqui sempre vai ser a minha vista frontal, aqui a minha vista lateral e a minha vista superior, tá? Então, essas peças, a gente poderia fazer as vistas de todas as dimensões delas. É como se vocês abrissem um cubo, mas não tem necessidade, tá?
eu até pegar uma imagem para mostrar aqui para vocês. Só um instantinho. Tem até no material de apoio de vocês, que foi disponibilizado nas primeiras aulas. Deixa eu pegar uma aqui que está mais aberta. Só um instantinho. Deixa eu vir na página. Aqui, ó. Essa imagem aqui. Essa imagem é mostrando todas as vistas que a gente pode ter num desenho, né, numa peça. Então, essa peça aqui é como se eu abrisse o cubo dela, né, e mostrasse todas as imagens, dependendo do lado que eu estou olhando. Então, a gente podia ter inferior, a superior, a frontal, a lateral direita, a lateral esquerda, a posterior, né, que é a de trás. Então, aqui ele está mostrando todas as faces que a gente tem dessa peça. No nosso caso, não tem necessidade da gente desenhar todas as faces. Por que motivo? Porque com 3 faces é suficiente para que a gente possa entender qual que é a peça, tá? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Com 3 faces, a gente já consegue entender quais são essas características da nossa peça. Então, na aula de hoje, a gente ainda vai reforçar esse conceito de como desenhar a nossa vista ortogonal e depois a gente vai fazer o processo inverso, tá? Na aula posterior, o que nós iremos fazer? Nós teremos as vistas ortogonais e nós vamos desenhar a peça, como se a gente fizesse o processo inverso, tá? Para treinar com vocês essa questão de visualização, tá? Bom, então vamos começar por essa peça aqui. Percebam que na aula anterior eram somente linhas retas e surgiu esse conceito de linha oculta, né? Que é a situação quando a gente não enxerga uma linha. Então, se eu estou olhando de cima, a gente enxerga essa face e essa face. Mas como que eu represento que isso daqui, ó, tem uma linha aqui embaixo, né? Que essa parte de baixo aqui, ela tem essa dimensão. A gente faz uma linha tracejada para mostrar essa condição de uma linha oculta, tá? Lembrando que essas imagens aqui das vistas é como se fosse uma imagem espelhada, tá? Então, cuidem na hora de desenhar, porque se eu encaixar isso daqui, eu encaixo ela bem nessa face aqui. Então, é como se eu pegasse isso e espelhasse, tá? Então, daqui eu faço e levanto ela, tá? Então, por isso que essa linha aqui, ela está com essa distância aqui, porque é a região espelhada. Então, daqui é como se a gente pegasse e fizesse isso, abrisse ela, tá? Então, lembrem sempre, é sempre uma visão espelhada. A mesma coisa que eu comentei aqui, ó, daquela região que é um C. Então, a gente enxerga essa visão espelhada dela quando a gente vai desenhar as vistas ortogonais, tá? Então, o que vai ter de conceito diferente para a aula de hoje? Nós vamos trabalhar com as linhas inclinadas, tá? Essas linhas inclinadas, vocês podem perceber que eu não fiz nenhuma cota delas, tá? Porque não tem necessidade. Se eu tenho as minhas linhas retas, elas são suficientes depois para mim poder desenvolver essas linhas inclinadas, beleza? Então, por esse motivo, na aula de hoje, nós temos um conceito um pouquinho diferente, que é representar essas linhas inclinadas. Eu havia passado para vocês que aquilo que estiver mais próximo, a gente faz com uma lapiseira mais grossa, tá? Então, no caso, 0,7. E o que estiver mais distante, a gente faz com 0,3. Se a gente tem uma distância intermediária, aí a gente usa o 0,5, tá? Então, a gente vai ter que analisar muito a nossa peça, as dimensões que a gente tem. Então, aqui nesse caso, a gente teria essa região, essa outra linha e essa outra linha. Então, a gente tem 3 distâncias de vista somente, 2 distâncias, tá? Então, percebam que esse contorno aqui, ó, ele se sobrepõe com a parte de cima, então ele não é visível, tá? Então, por esse motivo, a gente só representa essa e essa. O que está mais visível é essa região aqui, então ele tem que ficar com uma lapiseira mais grossa, tá? O que está mais distante. E aqui na aula anterior eu mostrei com cores, né? Então, o amarelo é o que está mais próximo e o branco é o que está um pouquinho mais distante, tá? Então, vamos começar com a primeira peça, tá? Vou só movimentar ela um pouquinho aqui para o lado. A gente tem um pouquinho de espaço. Então, o que a gente vai trabalhar agora? Né? Eu vou fazer a minha vista, essa vista aqui, tá, gente? Deixa eu só ver se não tem nenhuma linha
solta aqui. Deixa eu fazer só um pouquinho maior aqui, porque senão o programa, às vezes, ele fica quebrando a linha e ele fica pintando o que não precisa ser pintado, ó. Então, o que eu vou fazer agora é essa face aqui e essa face do outro lado. Então, quando a gente olha nessa lateral, o que a gente enxerga são essas peças aqui, tá? Essa face, essa daqui e essa daqui. Percebam que isso está mais próximo e isso daqui está um pouquinho mais distante, tá? Então, por estar mais distante, o contorno das linhas disso daqui, elas têm que ficar numa lapiseira mais grossa, tá? As linhas que são coincidentes, o que vai aparecer primeiro é a linha mais forte. Então, por exemplo, essa linha, ela é coincidente com essa linha. Então, visualmente, a gente vai desenhar só essa, tá? Então, vamos representar essas faces aqui, tá, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente precisa é ter uma linha de base, tá? Então, a nossa linha de base para fazer a nossa marcação da nossa altura, tá? Vamos só falar um pouquinho das outras regiões. Então, se eu quero a lateral, quando eu falar da lateral, eu vou ter essa face e essa face, tá? E quando eu falar da minha superior, a gente vai ter essa face e essas faces laterais, que são as regiões inclinadas, tá? Então, são essas que a gente vai desenhar agora, tá, pessoal? Então, vamos começar por um lado que a gente tenha uma linha predominante, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que entender, primeira coisa, a gente precisa de uma altura para a gente começar o nosso desenho, tá? Então, aqui, nós não temos uma altura total. Nós temos essa alturinha aqui, mas essa parte aqui já está inclinada, né? Então, a gente vai precisar de uma linha de referência para nos dar essa noção, tá? Então, por esse motivo, a gente vai começar por essa lateral aqui. Então, eu vou fazer algumas linhas de base, tá? Para nos dar referência. Vou botar aqui. Então, vou fazer algumas linhas de base para servir de referência, tá? Vou fazer umas linhas normais mesmo. Eu vou fazer uma cor acinzentada, tá? Ela vai ficar um pouquinho mais clara. Então, eu vou fazer essas linhas de base aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho isso daqui como altura. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer. Isso aqui vocês vão pegar lá na régua T de vocês, tá? O treino de vocês é na régua T. Então, cuidado sempre ao fixar o papel. Mas, primeiramente, vocês vão desenhar isso daqui, tá? Depois, vocês vão fazer as vistas ortogonais de vocês, tá? Então, lembrando, para desenhar essa peça, o que vocês vão fazer? Usar o esquadro de 45 nesse lado, perdão, de 30 graus aqui e 30 graus aqui, tá? Então, conforme eu comentei no vídeo anterior, aqui, gente, é 30 graus e aqui é 30 graus. Então, o esquadro, vocês estão usando ele assim. Quando for usar o outro lado, vocês só viram, tá? Não vão deitando, torcendo ele para tudo quanto é lado, não. É só trabalhar assim, ó, com o esquadro, tá? Para um lado e para o outro, tá? É a única maneira de vocês trabalharem com ele, com o ângulo de 30 graus. Aí vocês vão desenhando. Então, desenhe uma linha de base, conforme eu até expliquei naquele vídeo em sala. Quem tem dificuldade, faz uma linha com a lapiseira 03 bem fininha, só para dar uma marcação para vocês não ficarem perdidos, tá? Então, fez esse desenho aqui, porque a primeira etapa é vocês fazerem esse desenho, tá? Então, por exemplo, o que vocês têm que fazer quando for fazer essas partes inclinadas? Primeira base que vocês têm, ó, é essas linhas que vocês vão trabalhar com 45. Trabalhou com essas linhas e vocês já têm as dimensões, né? Então, ó, vocês sabem se isso daqui vale 7 centímetros e esse pedacinho vale 2, esse pedacinho vale 5, tá? Então, vocês vão fazendo essas linhas retas primeiro. Essas inclinadas, como não tem medida, vocês deixam por último. Porque se vocês fazem esse contorno aqui e faz essa parte de baixo, esse ponto você interliga com esse. Aí, essas inclinadas, vocês não utilizam o esquadro, tá? Porque é só uma questão de unir os pontos mesmo, ok? Bom, vamos partir aqui do princípio e fazer essa vista aqui. Vou deixar até pintada ela. A gente vai fazer essa vista aqui, ó. Então, é isso daqui. Vamos lembrar que esse contorno aqui
e depois essa daqui tem um pouquinho mais de profundidade, tá? Então, eu tenho a minha altura. Vamos lembrar que a gente vai pegar e espelhar isso, tá? Então, esse L que está virado para cá, ele tem que ficar virado para o outro lado. Então, a gente vai vir fazer uma linha aqui. Agora eu vou fazer com cor, tá? Só para ficar mais nítido aqui. Hoje eu vou trabalhar com uma corzinha diferente. Então, eu vou fazer minha linha aqui, certo? Essa linha aqui de 7 é a mesma linha de 7 aqui. Ela não tem 7 centímetros aqui para a lateral? Então, a gente vai vir e fazer o quê? Vou puxar uma linha de 7 centímetros, beleza? Deixa eu só tirar essa de referência, como ela vai ficar por baixo, senão ela vai... Fiz os 7 centímetros. Ela não tem 2 de altura? Então, a gente vai vir aqui na pontinha dela e sobe 2 centímetros, tá? Aqui ela também não vai ter 2, então a gente vai fazer o mesmo processo. Vou pegar daqui, jogo 2 centímetros, beleza? Ah, eu não medi essa altura aqui, certo? Mas precisa? Se isso tudo aqui vale 7 e esse pedacinho vale 2, resta 5, né? Então, restando 5 é o que a gente vai desenhar ali. Então, vou fazer aqui, ó. 5 e a gente une aqui, ó. Então, a gente fez esse L espelhado, estão vendo? Ele vai ter que ser essa visão espelhada. Agora, a gente vai desenhar esse contorno aqui, tá? Como que eu represento esse contorno, tá, pessoal? Esse contorno, vou até mudar a cor agora, por quê? Ó, porque essas linhas do contorno do L, elas estão mais à frente. As linhas que têm um pouquinho mais de profundidade, a gente vai deixar uma outra espessura, né? No meu caso aqui, eu vou trabalhar com uma outra cor, uma cor mais clarinha aqui. Então, é só fechar essa região aqui. E aí, como que eu trabalho com essa linha aqui, ó? Essa linha não é da região inclinada? Como que eu vou saber que ela é uma região inclinada? O ideal é que a gente pegue a lapiseira e comece ela mais fraquinha e vai deixando um pouquinho mais forte, vai apertando um pouquinho mais até chegar aqui na extremidade, tá? Só que essa linha aqui, ela já é mais fininha, certo? Então, o que a gente não pode é deixar isso daqui mais grosso que essa, tá bom? Então, a ideia na hora de fazer essa linha aqui, que é a linha da região inclinada, é vocês irem bem suave daqui de cima, né, que é a parte mais longe. Então, vamos lembrar que essa parte aqui é aqui em cima. Aqui, ela tá com a mesma espessura daqui, né? Aí, vocês podem ir, é como se fosse apertando um pouquinho mais a lapiseira até chegar aqui, tá? Ou até um trecho vocês fazem ela com uma espessura e depois vocês vão aumentando um pouquinho, beleza? Mas e se eu não conseguir? Se vocês não conseguirem, não tem problema. Por quê? Porque essa vista lateral aqui, ela não é suficiente para mostrar que existe uma região inclinada aqui. Quem que vai mostrar quem que é a região inclinada? É essa vista a lateral, tá? Então, essa frontal aqui, a gente representa ela dessa forma, mas o que vai me garantir e mostrar que existe linha inclinada é a minha lateral, tá? Então, vocês basicamente têm o quê? Fazer com a lapiseira mais fina, a parte em amarelo, e em vermelho a parte mais grossa, tá? Bom, vou fazer uma linha de referência desse mesmo cantinho aqui para fazer agora a minha vista superior, tá? Deixa eu voltar a cor para cinza. Bom, se eu fiz a minha linha de referência, tendo a linha de referência, é só para a gente ter a marcação dos pontos, tá, pessoal? Mas agora o que a gente vai desenhar? A gente vai desenhar essa região aqui, ó, de cima, tá? Lembrando que quando a gente olha de cima, a gente tanto enxerga aqui quanto enxerga aqui. Por ela ser uma inclinada, ela tanto aparece na frontal quanto aparece na vista superior, tá? Então, normalmente, quando a gente tem uma vista inclinada, ela aparece em mais de uma das vistas, beleza? Então, essa região aqui que a gente vai desenhar. Lembrando que ela aparece do outro lado também. Então, aqui, a nossa única referência são as cotas que nós temos, tá? E essa linha aqui vertical. Então, a partir dessa linha vertical, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar as medidas, ó. Aqui não é 6 centímetros, então a gente vai pegar ela aqui e vamos fazer 6 centímetros. Lembrando que é uma visão espelhada. Então,
se esse T ele está virado para cá, quando a gente espelha, ele fica virado para cima, tá? Então, essa parte dele aqui fica virado para cima. Então, a gente vai pegar as cotas, ó. Tem 2, 2, então a gente vai começar a fazer o contorno aqui, ó. Faço 2, viro 2 para cá. E aqui não era 7 centímetros? Uai, se a gente fez um pedacinho de 2, restou 5 para cima. Beleza? 2, 5 e 2. Deixa eu só descer essa linha até aqui. Então, a gente fez essa região aqui, que é o nosso T. Lembrando que ele é uma visão espelhada da nossa peça, tá? Lembrando que a gente começou pela base aqui, ó. Então, foi essa base aqui que eu desenhei. Beleza? Agora, para fazer essas duas linhas aqui, a gente vai fazer com outra cor. Deixa eu só mudar a cor aqui, né? Que lembrando que mais forte a gente vai optar aqui por vermelho, né? E agora, essa região inclinada, a gente vai fazer com uma lapiseira mais fina. Então, 5, fechou aqui. 5 e fechou aqui, tá? Bom, agora, o que essas duas vistas, a gente ainda falta mais uma, né? O que essas duas vistas me mostram? Elas me mostram que, por essa região ela aparecer aqui e aqui, ela já me dá uma ideia que existe uma região inclinada, porque ela é comum aqui e comum aqui. Só que essas duas ainda não me garantem 100%. Eu preciso dessa minha vista lateral aqui, porque é ela que vai me garantir realmente quem é a região que tem essa linha inclinada, tá? Por que eu estou reforçando isso? Porque é o que a gente vai usar na nossa próxima aula, quando a gente tiver o processo inverso. Eu vou trazer essas imagens para vocês e dessas imagens vocês vão construir a peça de vocês, tá? Então, vamos lá. A gente vai pegar uma linha de referência, beleza? Para a gente poder fazer o nosso desenho, ok? Então, a gente sabe que a base aqui vale 6. Então, essa linha de referência, para essa face aqui, ó, aqui depende bastante, tá, pessoal? Normalmente, a gente vai pegar da face externa. A gente não precisa pegar obrigatoriamente do ponto que a gente pegou todas as outras, tá? Então, aqui, nessa peça, eu não preciso obrigatoriamente pegar desse ponto aqui. Eu vou pegar uma linha de referência de uma região que vai me servir de base. Então, eu vou pegar desse ponto aqui, a minha linha de referência, tá? Fazer ela cinza. Lembrando que as linhas de rascunho vocês apagam depois, tá? Podem fazer bem levezinhas. Bom, lembrando que eu tenho que fazer essa região aqui, ó. Então, agora eu vou até pintar ela aqui para ficar melhor a visualização. A gente vai enxergar isso, isso e isso. Essa é a minha vista lateral que a gente vai estar vendo, tá? Bom, o que a gente tem de referência dessa vista lateral, tá? A gente podia pegar de linha de referência esse ponto aqui, sem problema nenhum, ó, tá? A gente pode pegar de referência esse ponto aqui, ó. Nesse caso, às vezes, é até melhor a gente pegar essa referência aqui, tá? De ponto. Por quê? Porque ele já está à nossa altura. A gente já tem a altura da peça, tá? Ou a gente poderia também pegar o outro, tanto faz aqui, tá? O importante é a gente seguir as medidas padrões para poder fazer o desenho, tá? Eu vou começar daqui porque aqui ele vai me dar as alturas, então vai ser mais interessante, beleza? Então, ó, ao invés de eu ter que redesenhar e medir, né? Aqui é um ponto que a gente pode utilizar. Poderia pegar desse cantinho aqui, sem problema nenhum, tá? Eu acho que aqui a gente pode começar desse cantinho tranquilamente. Então, começando desse cantinho, o que a gente vai fazer? A gente já não sabe que essa peça, né? Daqui até aqui, essa altura total dela não vale 7? Lembrando que a face aqui não tem todas as cotas, né? As inclinadas não aparecem. Então, eu vou pegar ela. Vamos primeiramente, ó, a gente vai fazer essa parte aqui, tá? Ou pelo menos o que a gente conseguir fazer inicialmente. Vou colocar em vermelho. Então, eu vou fazer 2 centímetros. Lembrando, fazer sempre na escala 1/100. Nós sabemos que essa região aqui, ó, vale 6, certo? Então, eu vou pegar ela aqui, ó, e puxar uma linha de 6. Sobe 2 centímetros. Beleza? Então, a princípio, o que nós temos, o que nós conseguimos fazer é isso daqui. Beleza?
Mas nós não sabemos que a partir dos 2 centímetros, o que vai aparecer é essa linha de trás aqui, que é a linha restante, né? Então, se tem 7, tudo, tem 2 aqui, sobrou 5. Então, essa outra linha, ela vai ser o quê? Ela vai ser com uma cor diferente. Então, a gente vai ter que mudar a cor aqui. Vou colocar minha cor clarinha. Então, vai ser os 5 centímetros aqui, tá? Lembrando que ela tem esse pedacinho de 2, então a gente vira 2 centímetros para cá, tá? Como que eu faço a inclinada? Ainda não vou mostrar isso para vocês, calma, tá? Agora vamos fazer do outro lado. Mesma coisa, né? Porque essa face aqui, ela é simétrica ao outro lado. Então, vou fazer aqui os meus 5 centímetros e os 2 aqui, beleza? Agora, essa parte aqui, por que eu fiz eles juntos? Né? Fez essa região aqui, depois fez esse. Porque essa parte aqui que vai ser a base para mim desenhar essa parte inclinada, tá? Então, eu vou vir aqui, mudar a cor novamente. E aí, desse ponto aqui, a gente vai vir até aqui em cima, ó, e vai unir ele e vai fazer esse contorno. Então, a visão que a gente tem dessa lateral aqui é essa face aqui. Em vermelho, né, essa região que está mais à frente, e esses triângulos aqui, né, que é o que está mais distante. Então, o que mostra para mim que existe aqui, né, essas regiões inclinadas, o que garante? É essa representação aqui. Então, com essas duas aqui, a gente não tem certeza que realmente existem linhas inclinadas, tá? Mas essa vista frontal, lateral, né, porque a gente está considerando a frontal aqui, ela que mostra que realmente tem linhas inclinadas. Beleza, pessoal? Tá dando para entender? Tentando desenhar dessa forma aqui pelo programa? Sim, tá de boa. Tá dando? Eu vou fazer mais um com vocês, tá? E depois eu vou deixar de dois aí para vocês treinarem em casa, tá? Eu vou fechar essa aula e vou abrir novamente, porque o Zoom, como eu falei, ele dura aí no máximo 40 minutos. Então, ele já veio até a mensagenzinha aqui que eu tenho só 7 minutos de aula. Então, 7 não vão ser suficientes para mim fazer essa outra peça, tá? Então, só vou fechar aqui, uns minutinhos ele salva. E aí a gente já volta, eu mando o link de novo e eu faço mais uma peça com vocês. E aí as outras duas ficam aí de treino para vocês, beleza? Beleza. Vamos mandar lá no grupo mesmo, né, professor? Mando lá no grupo mesmo, tá bom? Beleza.